Fala galera, Yuri do LeetCode Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 3, Longest Substring Without Repeating Characters. É uma questão de nível médio. A questão nos diz aqui que nós vamos receber uma string S e nós precisamos encontrar a maior substring, o tamanho dessa maior substring que não tenha caracteres duplicados. O que ele passa aqui como sendo uma substring, certo? O conceito de substring. O conceito de substring ele é uma string dentro da nossa string S que não tenha valores vazios, que não seja vazio e que também seja contínua, certo? Então tem que ter sempre valores contínuos aqui, posições que estejam juntas. Eu não posso pegar esse A, B, C aqui e juntar com esse outro B aqui da ponta e formar assim uma substring. Não, isso não é válido. Tem que ser sempre unicamente esses valores que estão juntos um com o outro, beleza? Nesse primeiro exemplo aqui, o que ele nos passa é essa string S aqui. Olhando para ela, nós sabemos que o ABC aqui ele é a maior substring, tendo o valor de 3, certo? Então, por isso nós retornamos o 3 aqui. Nesse outro exemplo aqui, temos todos os caracteres dentro dessa string S são do valor B, logo, a maior substring que pode ser criada e também considerada como uma substring é uma string com um único caractere. Então, por isso nós retornamos o valor 1 aqui. Nesse último exemplo aqui, ele passa essa substring S, que tem como substring, a maior substring dele é esse W, que é a W, que é. Mesma coisa também temos a substring K, é W, também tem o mesmo valor, então por isso nós retornamos um único valor de 3. Beleza? Então vamos lá para o Miro, para a gente tentar discutir o que poderia ser uma possível solução para esse caso. Nesse exemplo aqui, também o exemplo que ele deixou lá, vamos pensar no raciocínio aqui que nós podemos ter. A primeira coisa que nós podemos pensar seria uma solução utilizando o brute force, certo? Então, utilizar todas as possíveis combinações de substrings dentro da minha string S que não tenha caracteres repetidos. Como eu posso fazer isso? Eu posso criar uma estrutura de dados aqui para cada substring que eu esteja verificando. Então, criar uma estrutura de dados de um set aqui, por exemplo, no Python, e eu vou verificar para cada uma delas. Então, eu vou começar como 1 aqui, certo? Nesse 1, por quê? Porque um único caractere também é considerado uma substring, beleza? Então eu vou considerar o caractere A aqui, e o que eu vou fazer é, esse A, ele já existe dentro dessa minha estrutura? Não, não existe, então eu vou adicionar esse meu A aqui, beleza? Vou para o próximo, o B. O B já existe dentro dessa minha estrutura? Não, o B também não existe, então eu vou adicionar o B nessa minha estrutura. O C existe nessa minha estrutura? Também não existe, então eu vou adicionar o C aqui. Encontrei, quando eu cheguei nesse A aqui, vou verificar se esse A existe nessa minha estrutura de dados. Ele existe, então o que eu faço? Eu paro a execução e calculo agora. Antes eu estava com o valor de 0, da minha maior substring dentro dessa minha string. Eu verifico agora a quantidade de elementos que eu tenho únicos aqui na minha estrutura de dados. Eu verifico se ele é maior do que eu tenho aqui. Nesse caso, então eu atualizo o meu valor para 3, beleza? E agora eu parto para a minha próxima substring. Minha próxima substring ela vai começar no B. Beleza, o B, ele existe aqui dentro? Não, não existe, então eu vou adicionar o B aqui. O C existe aqui dentro? Também não existe, então eu vou adicionar o C aqui. O A existe aqui dentro? Também não existe, então eu vou adicionar o A aqui dentro, beleza? Quando eu chegar no B, o B já vai existir aqui dentro da minha estrutura de dados, por isso eu vou parar e vou fazer a mesma comparação. Vou pegar o valor que eu tenho aqui dos elementos caracteres únicos e vou verificar se o tamanho deles aqui é igual ou maior, se é maior do que o tamanho que eu tenho armazenado. Eu vou fazer isso para cada uma das substrings que eu tiver aqui dentro da minha string A, beleza? Cada uma das substrings e vou verificar se ele qual é o maior substring que eu posso criar, beleza? Então, seguindo aqui para a nossa possível solução, eu vou manter uma variável aqui com valor de longas para armazenar o valor da maior substring, beleza? E agora eu vou para cada elemento que estiver, para cada i, certo? Que estiver no intervalo de 0 até o último elemento na última posição da minha string S, que eu vou verificar para cada um deles, eu vou verificar uma estrutura de dados de um set, certo? Nova. Então eu vou criar aqui os vistos, certos caracteres que já foram vistos, e agora para cada j que eu tiver no intervalo, que eu vou começar sempre do i, certo? Eu sempre começo da posição onde eu estou, então se eu estou verificando aqui o A, eu começo do A, se eu cheguei nesse outro A aqui, eu começo desse outro A para ir verificando os outros caracteres, beleza? Então eu começo do i até a última posição da minha string S, beleza? O que eu verifico aqui, se o caractere que eu estou olhando nesse momento aqui na posição J, ele já estiver
na minha estrutura de dados, que já foi vista ali os caracteres, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar esse loop aqui, beleza? Porque eu já vou encontrar um valor duplicado, beleza? Então, e se caso ele não exista, o que eu preciso fazer é adicionar esse valor lá dentro, certo? Então, nessa posição J, beleza? E ao final desse loop, se esse loop acabou ou terminou nesse break ali, o que eu preciso fazer é comparar agora se a substring que eu estou olhando nesse caso, ela é a maior que eu já vi nesse momento. Então eu comparo com a que eu tinha anteriormente com a que eu tenho agora, que é o tamanho da minha estrutura de dados de caracteres que já foram vistos, beleza? E ao final eu simplesmente teria que retornar a minha variável longest aqui, beleza? Vou rodar os testes. Ele passou aqui, vou submeter esse meu código e passou, não com o melhor tempo de execução aqui, mas por quê? Porque o nosso tempo de complexidade aqui do nosso código, ele é um odd n vezes m, certo? Aonde? Onde n ele é o tamanho da minha string s, certo? Então tamanho máximo da minha string s aqui, e m seria a maior substring possível dentro de s, beleza? Então no caso o valor máximo de m que m poderia atingir nesse algoritmo aqui é o valor de n, beleza? Por quê? Porque nesse caso aqui nós rodamos esse loop for aqui n vezes e nós rodamos esse loop for aqui m vezes, certo? Com m sendo um número máximo de caracteres únicos, certo? Uma substring, esses caracteres únicos ali dentro da nossa string s, beleza? E para completar aqui, nós temos que o nosso espaço de complexidade aqui do nosso algoritmo, ele é igual ao O de m. Por quê? Porque o nosso set aqui ele vai armazenar a maior substring, certo? Os caracteres da maior substring dentro da nossa string s. Beleza? Feito isso, nós vamos pensar numa possível solução aqui que possa melhorar um pouco esse nosso tempo de complexidade aqui, beleza? Então para isso, eu vou voltar aqui para o Miro e eu vou apagar todo o rascunho que nós fizemos aqui para a gente pensar numa solução um pouco melhor para esse caso, beleza? Se eu pensar agora que eu possa manter o tracking, certo? De eu utilizar uma técnica aqui chamada de slide window, certo? Para quê? Para que eu consiga manter o tracking de qual o caractere da minha substring ele entra e qual caractere que deveria sair, certo? Para que eu só passe por essa string aqui S uma única vez, consequentemente gerando um tempo de complexidade aqui linear, beleza? Eu quero abaixar para ter um tempo de complexidade melhor. Então, nesse caso aqui, o que eu poderia utilizar? Eu utilizo a técnica do slide window, certo? Então, sempre começando com o meu primeiro caractere. Por quê? Porque um único caractere na minha string, ele também é considerado uma substring, beleza? E agora eu vou fazer uma pequena alteração do que seria a nossa estrutura de dados. Ao invés de utilizar um hash set, eu vou passar a utilizar um hash map, que é um dicionário aqui no Python, beleza? E nesse dicionário, o que eu vou utilizar é, como chave, vou ter os próprios caracteres da minha string s aqui, e como valor eu vou ter a posição onde esses caracteres estão, beleza? Então nesse caso aqui, o que eu preciso verificar? Eu verifico se o meu A, a mesma verificação que eu tinha feito antes, esse meu A, ele está aqui dentro desse meu dicionário aqui? Não, ele não está. Então o que eu preciso fazer? Preciso adicionar esse meu A aqui, certo? Na minha posição 0, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a minha janela aqui agora. Aumentei para o B. Opa, beleza, esse B aqui. O que eu preciso fazer? E tô sempre, né? Lembrando aqui, eu tô sempre fazendo tracking do que seria a minha maior substring. Nesse caso, ela começou como 0. Quando eu estava no A aqui, ela foi lá e atualizou para 1, certo? Mantive o tracking de 1. Show? Então agora, quando eu atualizei agora aqui para o B, o que eu tive que fazer? O B não está aqui, beleza? Então o B, eu vou adicionar o meu B aqui na posição 1 e eu faço a atualização dele aqui, né? Então com o valor de 2. Show de bola? Feito isso, eu vou avançar com a minha janela aqui de novo. Aumentei ela aqui, verifico se o meu C está aqui dentro. Meu C não está, então eu adiciono o meu C aqui dentro na posição 2 e atualizo o valor aqui. Então foi com o valor agora de 3, beleza? Aumentei a minha janela de novo. O que eu encontrei? Opa, o meu A, ele se repetiu. Por quê? Porque o meu A ele foi encontrado dentro dessa minha lista aqui, beleza? Encontrei esse meu A. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso encurtar a minha janela, certo? Então eu preciso encurtar. Aonde eu preciso encurtar? Na posição, certo? Onde o meu A está. Então qual foi a última aparição do meu A aqui?
foi nessa posição 0. Então, eu preciso ir para a posição que o meu A estava, mais 1, certo? Então, eu preciso ir para a posição 1, nesse caso aqui, certo? Então, eu preciso avançar minha janela para essa posição aqui, beleza? E nesse caso, o que eu tenho, eu vou ter o meu A, ele está agora aqui na minha janela? Não, ele não tem duplicado na minha janela. Então, o que eu preciso fazer? Atualizar o valor do meu A, certo? Para a posição que ele se encontra. Então, no caso, tem 0, 1, 2, 3. Vou atualizar para a posição 3. E eu continuo. O 3 aqui, no caso, né, da minha substring, ele não é maior do que eu já tenho. Então, eu não preciso atualizar aquele valor. Eu vou aumentar agora a minha janela aqui. Aumentei, o meu B se repetiu. O que eu faço de novo? Preciso verificar. Meu B já está aqui dentro, já está. Qual é a última posição? A última aparição do meu B é nessa posição aqui. Então eu preciso andar com a minha janela para essa posição mais 1. Então, no caso, o C aqui. Beleza? Caiu aqui. O que eu preciso fazer agora? Atualizar o valor do meu B para a posição que ele está. Então está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Meu B está na posição 4. Aqui, a substring que foi criada, ela tem o valor de 3, certo? Então não atualiza porque continua com o valor aqui igual ao máximo, beleza? Então eu vou aumentar agora a minha substring novamente. Encontrei o C, vou fazer a mesma coisa. Se eu encontrei o C já existe. O C, a última aparição do C foi nessa posição aqui. Então eu ando para essa posição mais 1. Então eu venho para o A aqui, beleza? Contém aqui esse valor de 3. 3 eu não vou atualizar porque é um valor igual ao máximo que eu já tenho. Então eu vou agora aumentar a minha substring. Aumentei para o B. Agora, por que eu utilizo aquele armazenamento da posição, da última aparição do meu caractere? Justamente para esse momento aqui. Quando eu chegar nesse B e verificar que o B ele já existe aqui e que a posição do B está dentro da minha antiga posição, né, a última posição do B está dentro da minha janela, eu preciso pegar essa posição mais 1 aqui. Porque se eu só andar uma unidade na minha janela aqui, eu vou verificar de novo se esse B está aqui dentro, se esse B está duplicado, e ele está duplicado. Então eu não quero fazer essa verificação duas vezes. Então por isso que eu ando, certo? Para esse cara aqui, a posição onde ele está, a antiga posição dele, mais 1, beleza? E aí eu atualizo esse valor dele com o valor que ele está aqui agora, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posição 6, beleza? Então, vamos partir para o código e tentar implementar essa possível solução. Eu vou manter a mesma variável aqui, com o valor de 0, para armazenar o valor da minha maior substring, beleza? Agora eu vou criar a minha estrutura de dados aqui. Então, a estrutura de dados que já foi vista seria o meu dicionário aqui. Vou começar ele com o valor de 0, e eu vou começar agora com a minha slide window aqui. Então vou começar com o meu ponteiro P1, certo? E o P2, e eles vão começar os dois apontando para a posição 0, beleza? Então, enquanto o meu P2 ele for menor do que o tamanho da minha string S, certo? Enquanto ele estiver ali dentro das posições da minha string S, o que eu preciso verificar é, de novo, se o caractere que está na posição P2 ele está dentro da minha estrutura de dados, sim. E agora, o que eu quero verificar? Agora, se esse caractere, igual a gente estava vendo aqui anteriormente, ele tinha essa substring aqui. Agora, encontrei, esse caractere se repetiu, certo? Então, ele está dentro da minha estrutura de dados. Agora, se esse caractere, nessa posição que ele está dentro da minha janela que eu estou verificando nesse momento, ou seja, o meu P1 está apontando para cá, meu P2 está apontando para cá, ou seja, meu P2 está apontando para cá, ou seja, se essa posição está entre P1 e P2, certo? Então o que eu preciso verificar aqui? Se P1 é menor ou igual àquela posição, certo? Que eu tenho aqui do meu P2, se ele é menor também ou igual ao meu P2. Se isso acontecer, o que eu preciso fazer é andar para essa posição onde ele está, mais 1, beleza? Então eu preciso, o meu P1, ele precisa receber aquela posição que está, certo? Desse caractere aqui, antiga posição desse caractere, mais 1, beleza? E, caso contrário, caso não esteja no meu sim ou não esteja dentro desse caractere, o que eu preciso fazer é adicionar, certo? Ou atualizar esse valor lá na posição que ele está nesse momento, beleza? Feito isso, o que eu preciso verificar agora, preciso fazer é verificar se a minha maior substring nesse momento ela foi atualizada. Então, máximo aqui comparando
com o que tinha anteriormente, junto com o que eu tenho nesse exato momento aqui agora, que seria o meu posição P2, certo? Menos a posição P1, mais 1. Por que mais 1? Porque a gente está sempre trabalhando com posições aqui. Essa seria a posição 6, essa seria a posição 3. Então seria a posição 6 menos 3 daria 3, mas o tamanho da minha string aqui, da minha substring, ela é 4. Então tem que somar sempre mais 1 nesse caso. E eu ando com o meu ponteiro P2 aqui. Beleza? Estou sempre aumentando o meu ponteiro P2. E ao final disso tudo, eu simplesmente deveria retornar o meu longest aqui. Beleza? Vou rodar esse código aqui, passou, vou submeter. E eu tenho agora um tempo de complexidade muito melhor do que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque agora o tempo de complexidade desse meu algoritmo aqui, ele caiu para um tempo linear, onde só depende do tamanho da minha string S, e manteve um espaço de complexidade aqui como sendo m, onde m também é o tamanho da maior substring de S, beleza? Porque aqui roda n vezes, beleza? Só vamos armazenar nesse sim aqui o tamanho, né, da maior substring possível dos caracteres diferentes, beleza? Esse foi mais um exercício que a gente resolveu aqui. Amanhã a gente volta com mais um. Valeu!